E aí galera retada, beleza? Meu nome é Jefferson Ribeiro e você está no Cangaceiro HQ. No vídeo de hoje a gente vai falar de uma HQ que foi lançada já há alguns anos atrás, mais precisamente em 2013. Estou falando de Piteco Ingá. Essa história ela foi escrita e desenhada, por Chico, que é um grande artista aqui da Paraíba, um conterrâneo, meu. Então achei que assim a gente poderia voltar a essa história devido à riqueza artística que ela apresenta. Projeto muito interessante, o roteiro ótimo, então recomendo bastante. E vamos dar aqui minhas impressões sobre essa HQ. Isso. A Maurício de Souza, a editora, ela tem um projeto de lançar seus personagens já há alguns anos, em forma de graphic novel, buscando um público um pouquinho mais velho, assim, adultos, adolescentes aí, maiores. E aí de onde surgiu esse projeto aí de lançar essas graphic novels, que são versões mais maduras dos seus personagens. E geralmente o artista ele tem uma certa liberdade, para trabalhar esse universo do Maurício de Souza. Então, no caso do Piteco, ele é um personagem bem caricato, vocês vão ver ele aí agora, é o original, e ele precisou fazer uma adaptação, para ficar de uma forma um pouco mais realista, O Chico ele fez teve essa liberdade poética, Para quem não conhece o Piteco, ele é um personagem que é ambientado na pré-história, Isso. E o Chico ele foi muito genial num ponto, Ele trouxe essa temática da pré-história para nossa terra, aqui para o Nordeste, para Paraíba, que foi justamente quando ele quis falar das origens dos povos pré-históricos, associando a Pedra de Ingá, que é um paredão rochoso que existe aqui na Paraíba, gente. Realmente, assim, é uma coisa verídica, que tem inscrições rupestres lá que datam de 2.000 a 5.000 anos atrás. Não se sabe precisar a data exata porque é uma área fluvial, então vez ou outra existem cheias e seca, e essa área, quando fica cheio, levam os vestígios orgânicos que dificulta aí para os cientistas precisarem a idade real da Pedra de Ingá, daquelas inscrições. E aí o seguinte, essa cultura obviamente foi extinta, mas ficaram os vestígios, Então vocês podem dar uma olhada aí nas fotos, nas fotos reais da Pedra de Ingá e perceber que Chico teve uma inspiração muito grande nela. Então eu já coloquei aí para vocês darem uma olhada, mas isso aqui é o finalzinho, parte final da história. Ele reproduz as inscrições da Pedra de Ingá. Detalhe, viu, gente, essa arte rupestre ela é um pouco diferente, ela não é em uma pintura de verdade, ela é feita em baixo relevo, então foi entalhado, encravado na pedra mesmo. Vocês puderam perceber pelas imagens, E ele conta, ele reconta a origem dessa população através da Pedra de Ingá, dando um sentido místico, a essa pedra. Olha só que quadro bonito, de se ver aqui, na história em quadrinhos do Chico. E aí o seguinte, com relação aos personagens e também a trama, temos aí 4 personagens principais mesmo. No caso, além do próprio Piteco, nós temos a Tuga, que seria a xamã da tribo deles. Temos o Beleléu, que é o inventor da tribo. E temos a Ogra, que é uma guerreira. Todos eles foram redesenhados, remodelados pelo Chico, para atender esse padrão mais realista, Além disso, acho que de todos o que mais realmente modificou-se foi a Ogra. A Ogra ela é bem caricata mesmo, vocês podem dar uma olhada aí na imagem da Ogra, do Maurício de Souza. E
e perceber que ela modificou bastante, assim, ele modificou bastante, mas ela também ficou um personagem bem interessante, bem mais condizente com a história. Outro ponto, né, importante, voltando aqui à questão da trama, é o seguinte: a tribo, né, que o Piteco faz parte, ela vive numa região em que eles eram abastecidos por um rio, eles eram banhados por um rio. Esse rio ele começa a secar. E aí a tribo, ela, né, como em toda situação na pré-história, principalmente no período paleolítico, eles precisaram migrar, né, para outras regiões onde tivesse condições, né, deles se adaptarem, né, e permanecerem nesse lugar. Então eles começam a se organizar para migrar, né? Existem profecias que falam sobre essa migração, tudo mais. E no meio dos preparativos para a migração, a Tuga, que ela é também, né, o interesse amoroso do Piteco, ou pelo menos ela demonstra mais do que ele, né, está apaixonada, ela é sequestrada por um outro povo, uma outra tribo, uma tribo rival. E o Piteco, antes mesmo de entrar nessa migração, nessa jornada, né, para outra terra, ele pretende resgatar Tuga, né? Então é aí que ele também começa a perceber seus sentimentos pela xamã aí da tribo. Então a tribo segue, né, em rumo a um local melhor, né, onde teria um outro rio e tudo mais. E Piteco, junto com Beleléu e posteriormente, né, a Ogra, vão em busca, né, de Tuga nessa tribo rival. E aí, né, se desenrola, né, toda uma história que envolve não só a questão da aventura, né, que é bem interessante, mas também se desenrola a parte sobrenatural da trama. O Chico, ele agregou aí elementos folclóricos, né, brasileiros, que vocês vão perceber, né, aqueles que forem ler ao longo da trama. Eu vou colocar aqui algumas imagens para que vocês possam vislumbrar, né, esses elementos sobrenaturais que enriquecem bastante a história. O fato da própria Tuga ser uma xamã, ela não é aquele xamã charlatão, não. Ela realmente tem um contato com os espíritos, entendeu? Então é bem interessante a forma como o sobrenatural é tratado nessa trama. Outro ponto interessante é a forma como o Chico, né, deu vida aos personagens, né? A arte, né, ela é toda feita em aquarela, ela é toda pintada, cara. É como se cada quadro, como se cada página fosse um quadro mesmo, né, uma tela. Então vocês podem perceber, né, que não são meros desenhos, né, não foi uma coisa digital, né? É tudo pintado a aquarela, é muito bonito. Inclusive o próprio Maurício de Souza, nos extras, né, ele se diz assim, surpreso, maravilhado com a arte, né, desse paraibano que, né, meio que chama bastante a atenção. Olha só. Outro detalhe, embora seja na pré-história, há a presença, né, de seres aí que lembram os dinossauros, né, que seriam os dinossauros. É bem interessante, né? Porque assim, para não ficar aquela coisa tão, né? Até porque o Homem das Cavernas não falava assim, né? Não tinha uma comunicação verbal. E aqui vocês estão vendo, né, outros elementos aí. Então, muito bacana essa história. Eu queria, né, explanar assim de forma breve. Se você tiver interesse de ler, né, super aconselho. Vocês podem encontrar ela facilmente na Amazon, no site da Amazon. E essa minha versão, ela é capa dura, mas vocês encontram também capa mole, a capa cartonada. A Maurício de Souza, né, aliás, a Panini, né, que é a que realmente lança as HQs da Maurício de Souza. A Panini, ela lança duas versões, a capa cartonada e a capa dura. O papel, creio eu que seja o mesmo, né? O papel crochê, bem legal, assim, a qualidade editorial é assim, inquestionável, muito bem feito. E o preço vai variar entre 30 e 25 reais. Então assim, se você gosta de capa dura, a diferença de preço de um para outro é coisa de 5 reais. Então acho que vale a pena você pegar, né? A minha tem até um diferencial, que eu encontrei o Chico, né? O Chico autografou, né, juntamente com o editor, né,
da revista. Então tem aqui um autógrafo que ele fez junto às pinturas, aliás, às inscrições rupestres de Ingá. E tem aqui também, né, o editor, o Sidney Guzmán, que ele também autografou. Mas fica aí essa dica de leitura de um artista aqui paraibano que está ganhando muito destaque aí, né, em todo o Brasil. Além do Piteco, o Chico ele também desenhou outros quadrinhos aí, né, muito bons também, né, no mesmo nível de qualidade. Então temos aí alguns exemplos como Talvez Seja Mentira, Azul Indiferente do Céu, um dos mais conhecidos, o Lavagem, né? Então fica aí essas dicas de leitura para vocês. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Curte, compartilha, se inscreve no canal, dá sua opinião aí nos comentários se você já leu alguma coisa de Chico, se não leu, né? O que é que você achou, né, da arte dele, né? Assim, não vou falar do roteiro porque você teria que ler, né? Então deixa aí seus comentários e bora ler quadrinhos.